Memórias do futebol maranhense. Começando mais o Memórias do Futebol Maranhense, eu tenho a honra de trazer aqui uma lenda viva do nosso futebol. Ele que jogou e fez fama pelo Motoclube de São Luís, Sampaio Correia, Ícaro, Ferroviário e também pelo Graça Aranha. E chegou a vestir a camisa do Flamengo do Rio de Janeiro na década de 50. Eu estou falando, é claro, de João Nabor dos Santos, o terror dos zagueiros e a alegria do Monte Castelo, onde reside há mais de 50 anos. Tudo bem, seu Nabor? Tudo bom, senhor. Nabor, o que lhe trazia mais felicidade? Fazer aqueles golaços ou falar um pouco da sua vida aqui fora dos gramados com seus amigos aqui na praça no Monte Castelo? Rapaz, pra mim era o maior prazer quando eu jogava. Quando eu fazia gol, que o pessoal me procurava. Naquela época era só rádio, não tinha televisão. O primeiro jogador televisionado fora daqui do Maranhão, eu fui televisionado no Rio de Janeiro. E o primeiro jogo televisionado lá, eu jogando lá no América de Belo Horizonte. Mas às vezes quando eu encontro aquele pessoal da minha época, aí que fica procurando como eu tô também, aí pra mim é uma satisfação, né, que os caras ainda se lembram que eu joguei futebol. Mas é uma profissão que hoje em dia a profissão melhorou muito. E naquela época a gente não era televisionado, tudo que a gente fazia só saía no jornal. Mas hoje em dia o sujeito tem a televisão que mostra o que o cara faz. Naquela época a gente não tinha. Era muito passageiro, era uma coisa rápida. Seu Nabor, vamos começar a entender um pouco sobre a sua infância. Você é de Caxias e teve uma infância um pouco humilde lá na cidade. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua infância e o começo do futebol lá em Caxias. Hoje em dia eu fico falando aqui pro pessoal que hoje em dia os caras levam os caras para jogar na primeira... Para São Paulo tem a Taça São Paulo que estão disputando de fora agora. Naquela época não tinha eu fazia era apanhar. Quantas vezes eu apanhei por causa de futebol? E meu pai não queria que eu jogasse futebol. Ninguém queria que eu jogasse futebol, que era coisa para malandro. E eu fugia. Eu sabia que apanhava quando chegava, mas minha tendência era jogar bola. Aí eu comecei a trabalhar, acho que a minha vista está assim, porque eu comecei a trabalhar cedo e era soldador. Eu soldava 200 latas de doce durante o dia, na casa do finado Cesorte. Aí eu almoçava lá e vinha. Era eu, o finado Nonô, que jogou no Piauí. Até que eu jogando pelo time da Elite lá em Caxias, o pessoal, só quer jogar no time de branco. Já tinha esse negócio. Era um negro querendo jogar no time de branco. Eu joguei 3 anos, fui tricampeão. Aí eles me davam material para minha irmã lavar o material, né? Que era tudo gente rica. Aí eu levava no dia do jogo, aí eu saía cedinho, aí ia pra feira, né? Aí ficava escondido lá na igreja São Benedito. Aí procurava aquele pessoal, rapaz, papai já foi de caçar, ele gostava de passarinhar, caçar, ainda mais nessa época. Aí quando dizia assim, eu vinha correndo. Aí eu pegava o material todinho, aí chegava, mas rapaz, agora eu digo, agora que o papai saiu pra coisa. Um dia, eu nem sabia, lá no campo da liga, aí o cara disse, rapaz, na boca do rapaz, tio pai tava rodando tu jogar bola. Mas, porque tinha um cara que ele era São Cristão, aí ele dizia, com a sorte de conversar lá em casa, ele disse, rapaz, teu filho vai jogar bola, o cara é bom de bola. E eu comecei a jogar bola com 11 anos. Todo mundo fazendo ginásio e eu fazendo primário. Porque eu era pobre, tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aí eu fui campeão, bicampeão e tricampeão. Aí nos 4 anos eu fui para jogar em Teresina. Contra o Rio, que era campeão 7 vezes seguidas. Nesse dia eu joguei tão bem. Aí eu fiz 2 passes, aí fui na Zé Raimundo, um baixinho que jogava comigo. E ele fez os 2 gols, né? Aí um cara que tinha jogado no Ceará, tal de Mário, naquela época tinha cama de gato, eu saltei pra cabecear a bola, ele entrou debaixo de mim, eu caí, me soltou no terço duro lá do Adolfo Monteiro. Rapaz, eu vi o grito do pessoal todinho chamando o cara de covarde, mandando o nome do cara, que nessa época ia muita gente de Timão assistir jogo quando vinha de Caxias pra assistir lá em Teresina, né? Aí, naquela época, só quem tinha já aquela mochila de massagem era o River. O pessoal de Caxias não tinha nem massagista. Aí terminou o jogo 2-0.
Aí eu fui para o hospital, quando terminou, me botaram no carro, fui para o hospital. Aí quando eu saí, nesse dia foi a primeira vez que eu comecei a chorar, que sou muito emotivo. Aí o pessoal, aquela porção de garoto, rapaz, é um garoto, rapaz. Eu jogando, foi o primeiro time que jogou com a camisa numerada em Teresina, foi o Palmeiras de Caxias. Aí eu tava o diretor que foi me levar lá no hospital. Aí naquela época o cara tinha que tomar mastro por causa de baque, né? Eu tinha caído e tinha batido com o joelho também naquele choro. Aí eu cheguei lá onde eu estava hospedado, aí a senhora dona do hotel, aí estava todo mundo esperando, a turma já tinha tomado banho, já tinha jantado. Aí, rapaz, aqui parecia que estava em casa. Logo o papai não queria que eu jogasse, foi a primeira vez que eu saí de casa. Aí Carlos Sade, aquele locutor de Teresina, ele já o futebol de Teresina está liquidado. Viu um time de Caxias, que nem eu só falava no moto naquela época, Sampaio e Maranhão, e ganha aqui dentro, com um garoto de 14 anos jogando bola, eu com 14 anos. E fiz os 2 passos pro gol. Todo time que vinha de Teresina, eu comecei a jogar de tudo quando era time de Caxias. Era Tamandaré, era no Palmeiras, era no Atenas. Todo time que chegava, nego me pedia emprestado, naquela época me emprestava para me jogar. Jogava, o time de Teresina jogava sábado, domingo e segunda-feira. Segunda-feira, quando o time vinha atrasado, o nego ia lá, mandava atrasar a máquina. Aí quando vai dar tempo para ter o jogo. Às vezes o trem só passava 7 horas, quando terminava o jogo, o cara saía correndo para pegar o material para ir para Teresina. Aí todo jogo eu fazia 2 gols. Aí eu fiz nesse ano uma média quase de 60 gols jogando contra aquele time de Teresina. Aí eu jogava com um garoto, e naquela época era o colégio aqui, que até acabar esse colégio mudaram lá para Marista. Um dia eu tô lá em casa, aí ele chegou na Botuquete para São Luís, o Mota vai fazer um time agora só de gente de rapaz novo. E eu te indiquei lá. E foi aí então que você veio em 52, por indicação de um colega seu do Marista, né? Você tinha 16 anos, você veio para o motoclube, né? Eu vim para o moto. Aí quando eu cheguei, eu queria sair de Caxias, mas ninguém queria que eu jogasse futebol. Aí quando eu fui, o Flávio, doutor finado Flávio, que mataram ele em Teresina como juiz, aí ele falou, tu não vai deixar de ir. Aí ele me deu o dinheiro para passagem, né? Eu nunca tinha visto em São Luís, né? Quando eu cheguei na estação, Zé Pretinho, o goleiro, né? Um negão alto, e Peru vinha no trem. Peru Xavier, que foi coronel, ele estava na escola técnica, eles foram fazer umas partidas lá no Ceará. Eles, vem meu preto, com as 2 na cabeça. Aí eu entrei, aí eu nunca tinha viajado, e ele morava numa rua, bem aqui no Monte Castelo mesmo, né? Quando eu cheguei mais na estação, aí eu desci com minha mala e disse, bora meu preto. Não tinha ninguém me esperando, ó. Só tinha uma via aqui, de frente como Santa Isabel, né? Só tinha aquela via, era subida e descida, né? Aí nós pegamos o táxi, quando eu fui chegando, aí o Bacabal foi chegando. O Bacabal trabalhava na fábrica Santa Isabel. Aí ele disse, olha rapaz, isso aqui é o Nabuco que veio para o moto. Aí ele ajeitou a cama para me deitar, fui tomar café lá no galpão de manhã, isso domingo, né? Rapaz, aí eu vi o time da segunda divisão, nessa época a segunda divisão aqui era muito boa. Santelmo e um outro time jogando. Rapaz, um toque de bola da Madeira, eu fiquei olhando da arquibancada, né? Eu digo, rapaz, esses caras jogam muito, né? Aí quando foi à tarde, aí eu não queria que eu jogasse num time. Eu digo, rapaz, não vim aqui para jogar nesse time não, eu vim aqui para jogar no moto. Aí os caras ficaram, rapaz, esse cara é convencido. Pereirão, lá do Anil, que é subtenente, hoje em dia é capitão, reformado. Aí ele, vambora, tu vai lá você não vai ficar aqui, você vai lá pro quartel. Aí cheguei, era o capitão Vandir, que era o comandante, era o presidente do moto. De manhã ele mandou eu sair. Aí pegamos o bonde, aí quando foi terça-feira, o primeiro treino, nessa época tinha muita gente de Caxias, do interior, tudinho aqui, aí a turma me dando força na boa e tal, e o campo ficou verde só de soldado do interior para me ver eu treinar. Aí eu fiz 2 gols no treino, terça-feira.
No outro dia, eu fui trabalhar com o seu João Nélio, era até metido parente meu, ele tinha uma vidraçaria lá embaixo, na rua Afonso Pena. Aí eu sei contra o Maranhão. Mas nesse dia eu entrei no segundo tempo, aí eu sei que parece que foi 1-1 o jogo. Era Bacabal, Santiago e Carapuça. No meio de campo era Assunção e Xavier, o Peru. Nerimar, Corré, Josafá e Levi, um cara de Pinheiro. Aí eu entrei de meia esquerda, né? Aí o cara, rapaz, o cara, ele pode melhorar muito. Botei no meu lugar, ele não gostou muito de mim, o finado Mourão, que tinha sido jogador antigo do Moto e tal. Isso não joga nada. Aqui tem aquele time da segunda divisão. Aqui na segunda divisão tem muito igual esse cara aí, o melhor. Aí eu também não disse nada. Aí comecei a trabalhar na fábrica e almoçava no quartel e voltava a treinar. E treinava de manhã e de tarde lá no quartel. Eu doido para entrar numa partida, eu jogando logo de saída, né? Aí um dia, tu vai jogar, era contra o Gonçalves Dias. Aí eu fiz 4 gols. Campeonato, não faltou uma porção de jogador, não acertaram o contrato com o Finado Salomão e tal. Aí eles chegaram lá, rapaz, tu vai jogar. Aí eu não queria nem saber, eu queria era assinar. Tu vai ganhar 2 contos por mês, você vai ganhar de luva, 2 contos de luva. Aí esses caras aqui, desse Gonçalves Dias, esse Finado Mourão, disse, rapaz, esse cara fazer 4 gols da gente, um cara desse ruim. Eu digo, bom é o de vocês. Aí só fiz isso, né? Aí quando foi terça-feira no treino, aí quando eu cheguei a tomar, rapaz, aí o finado Vandil, o capitão, aí pegou o jornal, tava na boa, estreou com 4 gols. Aí ele riu, gostei, rapaz. Aí minha vontade era de voltar em Caxias, porque eu saí, não avisei nada, ninguém lá em Caxias, né? Nessa época agora da festa São Sebastião, eu digo, tô com vontade de passar a festa, inclusive eu falei lá pro finado João Lélio. Eu tinha feito os 4 gols no jornal, só dava eu aí eu assumi a liderança. Aí a turma, eu quero ver contra o Vitória do Mal, que todo mundo tinha medo de jogar com Vitória, que era só ponta-feira que eles davam, né? Aí eu fiz 2 gols no Vitória, 2-2. Aí eu botava, ninguém me segurava. Aí eu assumi a liderança, aí veio o Vasco. E eu tava no quartel, aí quando a turma, rapaz, Nabuto fui convocado para a seleção maranhense. Isso era uma coisa. Era tipo seleção brasileira aqui, quando o cara era convocado. Aí eu me apresentei lá para o Zequinha, aí me botou de cara. E eu fiz um gol de bicicleta no finado Barbosa. Aí nós perdemos de 4-2 pro Vasco. Eu fiz 1-0, aí o Vasco virou o jogo para 2-1 e ele empatou. Aí no fim do jogo eles fizeram mais 2 gols, perdendo 4-2. Mas no outro dia o pessoal, rapaz, sempre passava esse retrato no jornal, a jogada de bicicleta que eu fiz. Aí meu nome cresceu. Aí fui convocada, eu digo, rapaz, não quero jogar o time não estava muito bom. Era Comitante. Aí Comitante, não quer jogar, aí ele era uruguaio, não quer jogar na seleção. Eu disse, João, eu não estou muito bem fisicamente. Eu sei que aqui dentro a seleção ganhou. Aí eu disse, rapaz, tu não foi para ter, não quer ir para Ceará? Não vou, eu treinava, mas não quero jogar, rapaz. E aí, inclusive, o Vasco, que estava em excursão aqui no Maranhão, convidou o senhor para jogar, não foi? E fazer uma excursão pela equipe carioca, né? Foi a maior besteira de não ter ido para o Rio nessa época. Era só gente nova que tinha no Vasco. Aí eu fui, nessa época, quando eu ia, tudo era no Hotel Central, né? Aí procurar quantos anos tu tem? Eu digo, eu tenho 17 anos. Rapaz, tu é muito novo, tu pode pegar infante e juvenil nessa época, né? Aí César, não, ele não vai agora não sei o que. Eu vou mandar ele pro Flamengo, não sei o que. Aí eu fui pro quartel. No quartel eu voltei a jogar futebol. Naquela preparação física e tal. Aí eu corria. Rapaz, esse cara corre o tempo todo. Eu pensava, se fosse um dia, eu dizer que eu tava dopado. Eu correndo, eu corria, entrar no campo. Aí nessa época era no Santa Isabel. Aí eu corria do campo todinho, eu treinava no quartel, que era campo pequeno. Aí passou a racha, rapaz, o Flamengo vem aí. Inclusive foi no dia 21 de abril de 53 que o Flamengo excursionou aqui em São Luís, ganhou moto de 5-1, inclusive com um golaço seu, né? Aí e nesse dia eu era para ter feito, nesse dia eu entrava na área, o Aníbal, aquele goleiro,
Aí ele pegou umas 4 bolas, eu entrei cara a cara e chutava, ele defendia. O Flamengo atacou pro lado bom, pro lado da rua Oswaldo Cruz. Dida fez para 3 gols. Aí eu, lá de baixo, a bola ficava dentro da poça d'água. E os caras na corrida, era Leone e Marinho. Eu bati ele na corrida e aí ele pegava. Aí no segundo tempo eu fiquei pensando, pô, esse goleiro já fez essas defesas tudinho. Aí eu entrei do mesmo jeito que eu entrei no primeiro tempo. Aí eu ameacei de dar um chutão e coloquei a bola no lado esquerdo dele. Aí o Walter, o quarto zagueiro antigo do Flamengo, disse, agora tu vai empatar o jogo. Eu comecei a rir, né? Aí quando foi depois do jogo, o cara falou, o pessoal do Flamengo tá atrás de ti, pra tu ir lá no Hotel Central. Eu tava no quartel, aí quando cheguei tava Seu Bria e tava uma turma de jogador do Flamengo lá aí eu fardado, rapaz, tu é militar e tal. Aí o finado Braga disse, você não vai, pra mim não ir pro Ceará, né? Aí eu falei, Seu Bria, nesse tempo eu tinha morrido Getúlio Vargas, o quartel tem prontidão, eu só ia só pra jogar e voltava. Eu digo, se eu falar com o comandante da 10ª região, né, Castelo Branco, ele é Flamengo. O Seu Bria falou com ele que tinha um jogador só para fazer o teste. Aí quando foi domingo, chegou o rádio. Olha, pô, tem um rádio que chegou para ir pro Ceará, terça-feira. Aí nessa época era Real, a Companhia Real. Era aquele goleiro Lessa que trabalhava como era almoço. Ô, meu preto, tu vai pro Flamengo? Fica para fazer lá um teste lá. Aí quando eu cheguei terça-feira, tinha um sargento e um cabo esperando lá no aeroporto. Aí final da Bíblia, o diretor estava lá também. Ele disse, não sei, ele não vai pro quartel não, ele vai lá pro hotel onde está o Flamengo. Aí o Seu Bria disse, você não vai andar fardado aqui não. Aí mandou eu lá no comércio, aí eu tirei 2 calças e 2 camisas, aí um sapato, um tênis de viagem. Aí nós fomos para Sobral, metemos 6 em Sobral. Aí eu fiz 2 gols, o Dida fez 1, ganhamos de 6-0, foi 6-1. Jogamos quarta-feira, quinta-feira nós chegamos no Ceará. Aí nós fomos treinar lá no Presidente Vargas. Aí nós fomos jogar contra o Ceará. Aí eu só saía com o Aníbal. Aí Aníbal, rapaz, eu era do Olaria e tal. E o outro goleiro que era para ser o titular, mas o Seu Bria gostava mais de Aníbal. Aí o cara dizia, olha, no dia que eu entrar eu vou entregar o ouro. Eu não sabia esse negócio de entregar o ouro, né? Aí eu meti uma bola pro centroavante, ele ligou, viramos no primeiro tempo 2-0. Aí no segundo tempo eu fiz uma jogada, ameacei de ver o goleiro, que quase com bola e tudo. E aí botaram esse goleiro para jogar, né? Aí ele pegou 2 frangos, ele ficava a bola olhando e deixava a bola passar, né? Aí nós vimos de 3-2 o jogo, 2 gols meus. Aí tá no jornal, o jogador maranhense Nabu aprovou, é melhor do que os que estão no Rio. E Dida, mandaram o Dida embora, aí eu fiquei no lugar dele, ele não jogou contra o Ceará. Então deixa na boa aí, que esse aí resolve. Aí o Seu Bria disse, não, você vai assinar um contrato. Ele nunca tinha feito contrato. Aí me deram 10 contos naquela época lá no Ceará. O Seu Bria foi falar com ele, aí ele me deu 15 dias para quando eu chegasse aqui. Ele escreveu lá, entregou. E me deu um cartão lá do 23, ó. Aí ele disse, olha, botar tudo resolvido. Quando chegar lá você vai ter uma folga para ir na sua terra. Aí quando foi quinta-feira, aí o Flamengo ia viajar para Natal, eu doido para ir para Natal. O comandante, a ordem do comandante é só do Ceará até São Luís, não sei o que, de lá de Natal para lá é outro comandante. Aí eu já com dinheiro no bolso, doido já com... Aí eu comprei 2 calças, camisa e tal. Aí eu fui com a Aníbal. Falei, olha, o avião vai passar agora à tarde. Aí eu fui lá pro aeroporto. Aí estamos te esperando lá no Rio. Aí eu cheguei aqui, rapaz, era só que dava, rapaz, na boa, não sei o que. Esse Mourão, um dia chegou um irmão dele que jogava no Náutico. Ele disse, rapaz, esse cara era ruim pra caramba, mas agora quando ele pega a bola, ele vai embora, faz gol, não sei o que. Eu fazia que não estava ouvindo, lá no Campo Santo Isabel. Aí vinha esse time da Ponte Preta. A Ponte Preta, todo mundo chegava aqui e queria me levar. Mas eu não tinha vontade de jogar lá na Ponte Preta, né? Eu já estava com o negócio certo.
o Moto ia jogar contra a Ponte Preta sábado. Aí nesse dia eu joguei mal, botaram um cara só para marcar, o cara tinha quase 2 metros de altura. Onde eu pegava a bola o cara tava. E eu sem cansado. Aí depois do jogo eu digo, rapaz, eu tava cansado. Eu não disse que estava cansado, eu fiz uma marcha e eu senti a marcha. Aí a turma, pô, negão, tu jogou mal. Eu digo, rapaz, eu fiz uma marcha não sei de quantos quilômetros para chegar no dia e fiz um negócio de futebol de campo lá na praia. Eu joguei o dia da manhã todinha lá. Aí também a Ponte Preta não se interessou. E depois o senhor então retornou ao Rio de Janeiro? Aí eu estava para dar baixa no dia de quarta-feira. Aí quinta-feira eu viajei para o Rio. Aí quando eu cheguei no Rio, encontrei o seu Abílio, que foi me receber lá no Ceará. À tarde, sexta-feira, rapaz, era tanto maranhense lá na Gávea. Mas também não joguei, não treinei muito bem, né? Mas quando eu cheguei no Coisa, eu estava no quadro negro, meu nome para viajar para São João del Rei. Aí foi o Rubem, foi uma porção de jogador antigo, né? Aí a turma, quando cheguei lá, a turma, não veio, não vai jogar Evaristo, mas veio o Nabô, não sei o quê. Um frio danado, eu nunca tinha pego aquela temperatura, né? Peguei a massagem e fui pro campo. Logo de saldo do cara metendo, o esquerdinha lançou dentro da área para eu entrei na corrida, fiz 1-0, né? Aí nós ficamos de 3-0 lá, coisa. Aí queriam jogar, porque eles não queriam aceitar o jogo, porque não ia jogar no Evaristo, não ia jogar Índio. Aí seu Bia disse, olha, esses garotos que estão aí jogam igual os de lá, negócio é falta de oportunidade. Aí depois do jogo eles queriam uma revanche. Aí eu disse, não senhor, nós vamos embora que eles têm compromisso. Aí quando eu cheguei segunda-feira, terça-feira, a final do Galo, um diretor me levou para fazer o contrato. Ó. Aí eu fiz o contato com o Flamengo, aí para estrear contra o Olaria lá em Bariri. Aí eu fiz 1-0 de cabeça. Aí ganhamos o jogo de 4-1. Um gol meu, outro de Henrique e outro de Diza. Mas eu queria jogar era no time principal, porque quando ele não jogava, eles não queriam jogar no interior, aí eu ia. Chegava e eu arrebentava. E aquela passagem do jogo contra o Vasco no Maracanã? Eu entrei contra o Vasco. E eu nunca tinha jogado no Maracanã. O campo muito grande e eu sentia aquele calor danado. Aí eu cansei. Eu não fui tão ruim assim, mas eu não fiz, eu era acostumado a fazer aquelas arrancadas. Eu dei uma arrancada, dei um chute de fora da área que o goleiro ficou olhando. Se fosse dentro do gol, a bola era gol, passou por cima do trave. Eu sei que o Flamengo perdeu de 3-0 para o time principal do Vasco. Aí eu olhando o jogo, eu digo, porra, se eu ter nesse jogo, era bom para jogar, porque os times grandes lá no Rio, não tem naquela época não tinha essa velocidade, era no toque mais de bola. Aí eu fiquei assim, turma, tu gostou do jogo? Eu digo, não gostei muito que o Flamengo perdeu. Eles não sabiam que eu era vascaíno. Aí quando foi à noite passou o tape do jogo, né? Aí tava a turma todinha. Ninguém sai, só segunda-feira, o pessoal que joga só segunda-feira. Agora a turma que o aspirante, que era eu que jogava no aspirante, podia sair. Eu digo, não, eu vou assistir o tape. E após o Flamengo, você teve uma passagem rápida pelo América Mineiro antes de retornar ao Maranhão em 57, né? Foi, em 57. Eu acho que eu perdi e não perdi, porque o primeiro jogo televisionado foi América e Democrata de Sete Lagoas. Aí me botaram no jogo. E nesse dia eu não fiz o gol, mas eu dei um drible no cara no meio do campo e driblei quase o time todinho e dei pro cara tocar a bola pra mim. E depois que eu parei foi que ele tocou a bola, o goleiro já em cima de mim. Eu sei que foi 0-0 o jogo, né? Aí quando foi à noite, aí me digo, vamos assistir o tape. Eu digo, eu não vou assistir não, eu vou pro cinema. Porque lá todo mundo ia, porque o primeiro jogo televisionado lá em Belo Horizonte, o time do América era um timão. Foi aí que funcionou, porque eu tinha a ideia de não me convidasse. O primeiro jogo era para me jogar contra o São Paulo. Eu sei que ainda joguei umas 4 partidas lá em Belo Horizonte. E foi nessa época também que você foi procurado pelo Corinthians, né? E resolveu então voltar pro Maranhão em 57, né? 57. Aí foi a pior coisa que eu fiz foi a minha volta para cá. Porque no primeiro jogo que eu joguei contra o Santa Cruz, seu Bia tinha telefonado lá pro cara do Santa Cruz, que tem um garoto aí, leva ele para Recife, que isso aí que vai aprovar, esse cara é bom.
seu Bria gostava muito de mim. E eu sei que eu entrei bem no jogo aqui em São Luís. Aí o cara torceu no meu joelho, que eu passei quase um ano com o joelho batido. Aí eu saí do jogo com a perna inchada. Aí essa contusão no joelho eu passei com um ano. Eu entrava e saía, ele dizia que eu estava mascarado. Disse que eu tinha vindo para cá mostrar roupa, né? Que eu tinha muita roupa, porque eu sempre gostei de andar bem. Aí eu fui pro Sampaio. E teve inclusive uma passagem em 57 onde você enfrentou o Santos de Pelé aqui em São Luís, né? Foi aqui. E nesse dia eu fiz uma jogada que eu driblei o time quase todo do Santos. Aí eu toquei por cima do goleiro. Aí não acompanhei o lance. O Mauro chegou por debaixo da bola, deu um bico e tirou a bola. Aí o time do Santos queria que eu fosse, e eu não fui. Queria que eu fosse viajar para terminar a discussão com ele. Eu digo, eu não quero ir não. Eu não sei, me deu aquele negócio que eu fiquei com medo de sair para jogar bola fora. Eu voltei pro moto novamente. O pessoal do moto não queria. Ele só quer não sei o que. Ficou muito convencido porque. Aí eu joguei contra o Maranhão, nós ganhamos o Maranhão, nós somos campeão da Taça Cidade de São Luís. Em 57, já no fim de 57. Aí driblei o time todo fez um gol. Aí esse seu Pereira, o Coronel Pereira, dizia: esse cara só tá jogando agora só porque ele tá sem contrato. Era só aquele nego dizia: na boa tá sem contrato, é por isso que ele tá joga bola, né? Era Zequinha saiu do moto nessa época por causa de mim, que ele queria que eu jogasse, ficasse no moto. Aí veio Novício, veio Pedro, veio uma porção, veio um fortão que só queria beber. E eu não tinha nada com isso. Ela disse: rapaz, por que esse pessoal tem esse negócio aqui contigo, rapaz? Eu digo: eu não sei, rapaz. Eu era titular quando voltei, eu tava com a minha perna doente, eles estão achando que eu tava bonzinho, dizendo que eu sou mascarado, rapaz. Aí eles saíam para beber. Não, eu não quero beber não, eu ficava no São Isabel. Eu sei que roubaram minha roupa quase toda. Era só quem tinha roupa boa era eu. Aí eu andava para ver se eu vi o cara com minha roupa. Minha roupa tudo era uma roupa, tudo coisa que veio do Rio. Aí finado Jesus dizia: não vou ver mostrar roupa. O negão tem muita roupa. E tinha um buraco lá na arquibancada que dava lá pro vestiário. E quem sabia pulava que levava. E só levava o que era meu. E após a sua última passagem pelo moto, você acabou passando por clubes menores como Ferroviário, Graça Aranha e Ícaro, né? Aí eu fui pro Ferroviário. Aí um dia eu tô lá na coisa e digo: rapaz, que me chamou, Joana boa e tal, tu não quer ir pro Ferroviário? Nessa época o Ferroviário tava uma potência, tinha sido campeão. Nós vamos te dar o que tu ganhava lá no Flamengo e tu vai morar lá na sede, na rua Padre Antônio Vieira. Aí eu me apresentei lá, contra o moto. Ganhamos um moto de 3-1, eu fiz o primeiro gol, aí deu um passe para Milton fez o segundo e Lastinha fez. Estreia minha de Lastinha. Ganhamos de 3-1. Eu sabia que ele dizia: não, só tá jogando só porque ele tá sem contato. Quando ele tá... Aí eu digo: rapaz, que coisa é essa? Aí eu fui campeão no Ferroviário. Foi em 57, 58. Teve um dia que nós saímos para jogar contra um moto à noite, aí no Municipal. Mas nesse dia tudo dava certo para o moto. Aí eu fazia a jogada, dava para mim, também perdeu o gol. E final Zezinho parece que fez 3 gols no Ferroviário. Aí nós perdemos de 3-1, parece. Se a gente ganhasse o moto, esse dia era campeão, era bicampeão. Aí todo mundo acabou com esse negócio de eu jogar quando eu tava com. Aí fui pro Graçarinha, joguei lá umas partidas, aí o Ica me chamou. Aí o time da base. Nessa época eu me danei pra fazer gol. Aí passou o Vitória da Bahia. Aí o Bacabal era cunhado do Nelinho, aquele que jogou no Flamengo. Depois do jogo ele disse: tu não quer ir pra. Acompanha. Eu tinha 34 anos. Tu tá novo, rapaz. Tu dá pra jogar uns 3 anos lá na Bahia. Aí eu não quis ir. Eu digo: não, a mulher tá pra parir. Não, rapaz, deixa o dinheiro aí pra ela. Eu não quis ir. E aí então você encerrou a sua carreira como profissional? Aí eu me encerrei, digo: eu não quero mais jogar bola. Qual o seu jogo mais inesquecível e o seu gol mais bonito na sua carreira? Rapaz, pra mim foi esse jogo contra o Vasco. Eu jogando pela Seleção Maranhense. Aí depois em 59 eu joguei jogando pelo moto, eu fui convocado. Aí eu fiz 5 gols no time da seleção do Piauí. Jogamos de 6-1. Eu fiz 5 gols. Eu fiz não sei quantos gols jogando pela Seleção Maranhense.
Era contra o time do Ceará, contra o time de Belém. Eu arrebentava. E o gol mais bonito que você fez na sua carreira? Rapaz, eu jogando pelo moto contra o Sampaio. Aí eu botei na frente, o Sampaio tinha um timão. Aí eu botei na frente. Aí eu entrei na área, aí chutei de fora da área. O goleiro era um do Ceará. Aí eu fiz o gol. Aí depois, já jogando pelo moto, com um ano que o moto não ganhava o Sampaio. Um dia à tarde, nós ganhamos de 1-0, a estreia de Omena, Jobé e outro cara, o lateral esquerdo. Aí eu fiz de cabeça cruzada, eu pulei, postado de todo mundo, eu fiz o gol de cabeça. Senabô, qual o seu melhor companheiro de ataque ao longo da sua carreira? Zé Zico foi um dos caras que eu tocava, sabia tocar bola. Hamilton, e agora eu deixei de ser artilheiro porque eu dava muita bola para Hamilton. E eu gostava de dizer porque eu dava, eu sabia que ele fazia o gol, não perdia. Ele ameaçava, eu pedia dele, dá Hamilton, ele fazia que dava e driblava e pronto. Aí ninguém segurava ele. E já o Zé Zico que eu dava, ele tocava a bola na tabela. Senabô, eu queria agradecer muito a sua entrevista. Você como uma lenda ainda viva, graças a Deus, aqui do nosso futebol. Está se recuperando, né? Eu sou um moto e eu agradeço muito o moto e a passagem que eu tive pelo Flamengo, pelo Ferroviário, um time onde eu tive muita alegria, me deram muita alegria, que eu fiz muito gol, ganhei mais do que perdi. Hoje em dia é a maior tristeza que eu vejo quando o moto está na segunda divisão. Você já pensou ver o moto na segunda divisão? Isso é uma tristeza. Valeu, Senabô, muito obrigado. E aí, em sua homenagem, eu vou deixar então o hino do moto ao final da nossa entrevista. Até a próxima. Motoclube de tantas tradições, colocado entre os grandes vencedores. Teu nome vive em nossos corações e nos lábios de muitos torcedores. Campeão de 1000 feitos gloriosos, de heroísmo sem par e de coragem. Recebe agora mesmo, nesse instante, a nossa mais esplêndida homenagem. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra. Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra. Nos gramados daqui ou de outro estado, honra o moto, o valor da nossa gente. Grande foi em todo o seu passado, ainda maior agora em seu presente. Nosso lema é vencer de ânimo forte, com justa fama de papão do norte. Marchemos nesse instante para a glória, na conquista de mais uma vitória. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra. Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra.